Oi, gente. Oi, Tati, boa noite, tudo bom? Oi, Li, boa noite. Oi, Valtinho, tudo bom? Olá, Emerson, boa noite. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, a gente já começa, tá? Mutumbá, Xé, Mutumbá, meu filho. Muito friozinho por aí? Emerson em Várzea Paulista, como é que tá aí, Emerson? Como é que tá ali em São Paulo aí? Boa noite, Valtinho, meu querido irmão, boa noite. Oi, Vicky, como é que você tá? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Som bom? Frio, né? Aqui em Bragança tá frio também. Oi, Ana Lu. Coloquei microfone de lapela, tá pensando o quê? Profissional, meu. Fala, Gabriel, tudo bem? Não, roupa normal, é um chale só. Tá frio, então pra não colocar blusa muito pesada, eu coloquei esse chale aqui. O quê? Tá mala? Eu achei que tá bacana. Vocês acharam que tá mala esse cachecol, gente? Eu tiro, não tem problema. Mas se eu tirar, eu vou ficar com frio, eu não vou tirar nada. Fala, Daniel, tudo bom? Aí, tá vendo? A Ana Lu tá falando que tá chique. Pronto, fechou. Ali ficou lá. Ali falou que tá ótimo também. Oi, Rê. Que bom que você veio, Rê. Tudo bem? Ah, é a pessoa que é o problema. Oi, Bru, tudo bem? Síbio, tudo em paz? Ah, tá vendo? A mulherada, que é o que importa, tá falando que tá bom. Então, deixa pra lá o resto. Fala, meu irmão Carlos Ciotti. Tudo bom, irmão? Que bom que você pôde vir, meu irmão. Boa noite. Ana Paula Retucci. Oi, querida. Boa noite. Pode dar um recado, Gabriel. Gente, desde já, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou falar um pouco e depois nós vamos fazer uma prática, tá? Uma prática de meditação. Então, eu vou pedir para vocês só vocês estarem num lugar o mais tranquilo possível. Uns 5 minutinhos só de meditação. Vou colocar uma música aqui. Vou colocar um mantrinha, alguma coisa. E a gente vai seguir numa meditação de 5 minutos para poder colocar em prática o que a gente vai falar hoje, tá bom? É isso que eu vou pedir para vocês já deixarem esse lugar. Pode ser sentado, pode ser... Eu mesmo vou ficar numa cadeira, não vou sair daqui por causa
de onde está a câmera aqui, o celular, então não vou sair daqui. Então pode ser numa cadeira, pode ser num banquinho, pode ser sentado no chão, pode ser na almofada. A única coisa que eu peço é para vocês ficarem com a coluna ereta, tá? Então tem que ser um local que deixa vocês com a coluna ereta, tá bom? Porque é importante que a coluna esteja ereta. Eu gravei um tutorial de meditação bem simples, tá lá no meu canal do YouTube. Então, por favor, se vocês quiserem assim um pouco mais de detalhes, eu acho que deve ter uns 25, 20 minutos. Aí eu vou explicando passo a passo, como é que faz, tudo mais. Então, se vocês puderem, quiserem ter um pouco mais de acesso a isso, vocês fiquem à vontade lá no canal. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva lá, que assim o canal cresce. Se você puder indicar para os seus amigos, para os seus familiares, indique, tá bom? A gente fica feliz aí. Bom, já são 8h05, né? Estou controlando aqui hoje o relógio. E vamos dar início. Você já viu, Emerson? Você acha que ficou bom? Foi bem passo a passo, falando como é que respira, como é que é a postura, entendeu? Que às vezes numa live dessa rápida você não consegue fazer isso, a não ser que seja uma live só para isso, né? É uma live só para meditação, só para falar de meditação. Outra coisa, eu me propus a vir aqui pelo menos uma vez por semana, ou mais ou menos nesse período. Gente, como doação mesmo, como eu venho com o maior prazer, eu venho com a maior alegria. Então, o tema que vocês acharem, que vocês gostariam que a gente falasse aqui, vocês podem propor, né? Tomara que seja um tema que eu conheça, né? Que eu domine. A gente fala desse tema. Eu não sou dono aqui sabe, da live, a live é nossa, então, por favor, proponham temas, podem dar sugestões, podem criticar, não tem problema nenhum de criticar também, pode elogiar, entendeu? Então vai lá no meu canal, lá aqui no Consultores do Ser mesmo, né, no Instagram, deixe lá o seu, a sua opinião sobre tudo que está acontecendo, se você está conseguindo assimilar, se você gostaria que fosse de uma outra forma, se você gostaria de que tema fosse, tá? O programa é nosso, a live é nossa, eu não estou aqui como professor, como nada, só estou transmitindo um pouco do que eu aprendi nessa caminhada aí, né? Querendo dividir com vocês, só isso, tá bom? Minha irmã Chilene Moura, minha irmã Isis, sejam bem-vindas, boa noite, obrigado por terem vindo. Então, gente, vamos começar? O tema que eu quis trazer esta semana foi sobre a gente manifestar na nossa vida bênçãos, né? Quem é que não quer viver uma vida cheia de bênçãos, uma vida abençoada, uma vida rica, uma vida próspera, né? Todos nós queremos. O problema é que nós não sabemos como fazer isso. Eu não sei se vocês já viram, mas a internet proliferou, não só a internet, mas fora dela proliferou cursos ensinando a gente a prosperar. Geralmente quando você fala de prosperidade, as pessoas imediatamente remetem ao quê? Dinheiro, né? Imediatamente. Você fala prosperidade, o que é? Grana. É ter bastante dinheiro. É também, mas não é só. Então tem cursos muito bons, tem gente muito boa fazendo trabalhos maravilhosos. Eu gosto, por exemplo, não tenho problema nenhum de falar nomes aqui, eu gosto muito do Bruno Gimenez, acho um trabalho muito legal. Eu gosto do professor Marcos Trombetta, eu acho muito legal. Na parte de meditação tem por exemplo, Amanda Dreyer, que eu gosto muito. Gente, tem muita gente boa. Vou falar aqui, claro que eu vou falar 2 ou 3, vai faltar um montão. Tem muita gente boa. E tem, como em todo lugar, como em toda a atividade humana, tem também gente que está surfando nessa onda. Eu entendo que para você ensinar uma coisa, eu pelo menos penso assim, você deveria pelo menos estar vivenciando aquilo. E eu que já fiz muito curso, Chilene já fez muito curso também, fiz muito curso com você, né, Chi? Fizemos muita coisa junto. A gente vai ter muita gente que ensina e não sabe nem o que está falando.
Porque é gente que não vive aquilo. A pessoa leu em algum lugar, ou ela só porque ela fez um curso, ela acha que ela já tem conhecimento, já tem base para sair ensinando. Tem muito cursinho de final de semana. Gente, tem de tudo nessa área. Quero passar para vocês hoje o que eu acho que é prosperidade. É só uma visão de Cláudio, tá bom? De como é que a gente alcança essa prosperidade. E por que eu acho que eu posso falar sobre assim, prosperidade? Porque eu acho que a minha vida é uma vida próspera. Né? Eu tenho boa saúde, um probleminha ou outro, todo mundo tem, eu tenho também, mas eu tenho uma vida boa, uma vida estável, financeiramente estável, eu tenho uma vida espiritual muito abençoada, eu tenho uma família muito bonita, eu tenho amigos, então eu acho que isso é prosperidade, é você ter um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que deixam você feliz. Não adianta você, por exemplo, ser muito rico e você ter uma família fracassada. Não adianta, por exemplo, também você viver uma puta família legal tal e caramba, você não consegue pagar conta, você vive estressado, vive brigando, né? Não adianta você ter família e grana e de repente o seu lado espiritual é um lixo, você é um materialista, você é uma pessoa que só pensa em grana, entendeu? Então, eu acho assim, os fatores têm que se encaixar. É difícil encaixar? É. Por que é? Porque sempre quando você está encaixado em um, parece que o outro está querendo desencaixar. Isso faz parte da vida. A gente está sempre dançando nesse fio da navalha, né? Tentando encaixar um lado, às vezes você dispara um lado dispara, você vai embora no lado profissional, aí pelo lado profissional você acaba deixando um pouco a família de lado, você desequilibra a família porque você está dando muita atenção para o seu profissional, né? Às vezes você está indo super bem profissional, alguém da família adoece, você é obrigado a dar menos atenção para o trabalho, para dar atenção para a sua família, e às vezes você até perde o trabalho por causa disso. Às vezes você está indo tudo muito bem, o espiritual vem te dar uma rasteira que é para te acordar, falou, acorda aí, você pensa que a vida é só comer, beber, fazer sexo e passear? Não é, entendeu? Então assim, todos os lados têm que estar num equilíbrio. Então, e a gente equilibrar isso não é fácil, não é fácil. E se alguém posar de iluminado, já iluminei tudo, não tenho mais problema nenhum, mentira. Todos nós estamos aqui, nós estamos na mesma pegada, na mesma batida, no mesmo barco. O que acontece às vezes é que uma ou outra pessoa, algumas pessoas se destacam, por quê? Porque já passaram por mais coisas, já aprenderam mais coisas. Então o que elas fazem? Elas conseguem transmitir para outras pessoas um pouco daquilo que elas aprenderam. Mas não que, se alguém chegar para você posar, estou sentado aqui, gente, eu sou o iluminadão, o Buda iluminado e vocês são tudo. Não, gente. Fuja disso. Se alguém pousar assim para você, fuja disso. Estamos todos na mesma situação. Agora, tem alguns que já são mais mestres, mais experimentados, mais vividos, almas mais antigas. Sim, temos em todas as áreas. Todas as áreas nós temos, né? Então, o que eu acho? Como a gente manifesta? Eu demorei um pouco para entender o seguinte. Nós, como seres humanos, nós somos uma fração de uma manifestação divina exuberante, plena. E nós somos uma fração disso. A grande parte de nós não está aqui encarnada. Ela está no plano divino. Alguns falam plano monádico, né? Que é a própria mônada. Que dá para a história de uma outra live. Mas assim, parte de nós só se manifesta aqui. E por que isso acontece? Porque a matéria é muito densa. Então, tudo que nós temos aqui, que nós achamos, que nós sabemos, que nós somos, que nós acontecemos, gente, nós somos uma fração. Nós não enxergamos, na verdade, quase nem um palmo à frente do nariz. Em termos espirituais, a gente sabe muito pouco. Então, se a personalidade, o nosso ego, com E minúsculo, né, ele acha que sabe tudo, o ego acha que sabe tudo, né? Você já não conversou com pessoas assim, que elas, tudo que você fala, não, isso eu já sei, não, né? São pessoas muito egóicas, né? A pessoa sabe tudo, ela não para nem para te escutar, porque ela já sabe tudo, né? E você irrita ela, porque ela já sabe tudo. Então, assim, o nosso ego menor, porque existe o ego maior que o nosso ego superior, o nosso eu menor,
nossa personalidade, pensa que é Cláudio, pensa que é Chilene, pensa que é Gabriel, pensa que é Eliana, pensa que é Isis. A gente pensa que é isso. E a gente não é. Isso é uma fração, isso é uma pequena parte do todo que nós somos. E às vezes, baseado nisso, a gente quer, até por não saber dessas leis, a gente quer vencer o mundo só com as nossas forças. Então você acha que o que eu venço o mundo são meus músculos, é minha inteligência, né? A gente tem um negócio meio assim, né, megalomaníaco, porque a gente acha que é a gente mesmo que faz isso. E isso é o quê? É um projeto, eu pus esse nome, né? É um projeto do ego, né? O ego faz um projeto e fala, vamos seguir por aí. E você segue naquela balada. Então tudo que você faz baseado no quê? No que seu ego manda você fazer. O ego é muito bom zelador, mas ele é péssimo síndico. Ele não é para guiar nada. Ele não é para orientar nada. Não é essa a função dele. Então, se você vive a sua vida baseado no ego, baseado nessa inteligência menor, a sua vida é uma vida sofrida, difícil. Você até conquista coisa? Até conquista. Mas você dá muita cabeçada, você sofre. E você nunca é pleno, você nunca se expande naquilo que você pode expandir. Aí a gente aprende com o tempo que você não tem que dar atenção para o seu ego, você tem que dar atenção para a sua parte mais divina, né? Para as suas forças divinas, as forças que habitam você, as forças que cuidam de você. E a força que você mesmo é em outro plano. Não nesse plano aqui, mas no plano mais divino. Você já está com Deus lá. Então por que a gente não ter essa inteligência de a gente tentar, qual é o método para a gente acessar essa inteligência divina que já está disponível para mim? Esperando só o quê? Eu dar o sinal verde para ela se manifestar. Se manifestar em quê? Em saúde, em abundância, em felicidade, em alegria. Muitos que estão assistindo aqui são pais e são mães, né? Qual a coisa que você mais gosta, que você mais curte? É quando você vê seu filho feliz. É quando você dá uma coisa para ele assim e ele gosta daquilo. Ele fala, puta, que coisa bacana, pai. Coisa bacana, mãe. E você se sente feliz se ele está feliz. Se você é assim, se eu sou assim, por que você acha que Deus não seria? Então a coisa que ele mais curte é quando você está legal, quando você está bem, você está feliz. E ele, como ele vive a experiência material com você, ele mora junto com você, nesse corpo, ele habita, ele é você em última instância, ele também sofre se você sofre, ele também pena se você pena. Então também não é legal para ele, porque essa experiência você está transmitindo para ele, como se você fosse como se fosse uma rede e os computadores estão transmitindo para o computador central, que é Deus. Então por que a gente não curte? Por que a gente não aproveita mais? Mas para isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que sair do nosso projeto egóico, do nosso projeto pessoal, personalizado, nosso, criado pela nossa inteligência relativa. Você abre mão disso. Ah, eu queria ser cantor. Tá, mas você não tem talento para ser cantor. Ah, eu queria, sempre assim, eu quero isso, eu quero melhor, eu quero uma Ferrari, eu quero. E a gente, às vezes, fica perdido com coisas que interessam um pouco para o nosso desenvolvimento. A partir desse momento, quando você compreende isso que eu estou falando, você passa a não mais, você passa a aceitar que o seu projeto é imperfeito. E você diz assim para Deus, eu não gosto muito dessa palavra Deus por uma série de motivos, mas para Deus, ou para essa fonte divina, ou para essa matriz divina, para esse Criador de tudo, você fala, olha, eu abro mão do meu projeto pessoal, que é falho, que é imperfeito, e peço que você implante na minha vida o seu projeto que você fez para mim, que é perfeito. E a partir do momento que você faz isso com
com pureza de coração, com sinceridade, né? Não querendo colocar o seu plano no plano de Deus, né? Que muitas vezes acontece isso. Você fala, meu Deus, eu aceito a sua vontade, desde que, vírgula, o Senhor faça assim, 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 assim. Né? Aí você quer pôr o seu pitaco, o seu ego no plano divino. Não. Mas quando você fala para Deus assim, olha, eu abro mão desse meu projeto pessoal. Eu até agora, eu caminhei desse jeito. Puxa, bati aqui, bati ali. Conquistei coisas, conquistei, claro. Mas a que preço? E de que forma? Né? Então, assim, eu abro mão desse projeto pessoal meu para começar a viver o seu projeto divino, feito exatamente sob medida, perfeitíssimo para mim. O que você acha como você vai viver nessa vida? Né? Felicidade, abundância, plenitude, êxtase. Quais palavras que eu posso usar? Alegria, bem-estar, harmonia, serenidade. Entendeu? Na medida certa. Na medida certa. Dinheiro demais às vezes atrapalha, saúde demais às vezes atrapalha. Então, a gente aprende a viver nessa medida exata para nós. E como é que eu acesso isso? É sempre, para mim, são duas fontes mais diretas. A oração e a meditação. Muita gente que frequenta lugar, vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu vou agradar que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Muita gente que frequenta lugares, não é porque você frequenta uma religião, não é porque você frequenta um terreiro, você frequenta uma igreja, você frequenta a sinagoga, você frequenta um culto budista, não é necessariamente porque você frequenta lugares, que você frequenta religiões, doutrinas ou filosofias, que necessariamente você cultua suas forças. Porque a maioria desses lugares, a grande maioria desses lugares, o que eles ensinam? Cultuar uma divindade, cultuar uma força que está fora de você. Na maioria desses lugares, você crê num Deus que está fora, você ora para esse Deus. Muitas vezes você ora para Deus olhando para cima, né? Porque esse Deus está fora de você, esse Deus ele é alheio a você. Entendeu? E quando você começa a perceber, você fala, não, Deus não está fora. Deus mora aqui comigo. Ele habita comigo, ele é a essência de todas as coisas, então ele não pode estar fora de mim. Então eu deixo de crer em Deus para vivenciar Deus. São coisas totalmente diferentes. E aí quando você começa a cultuar essas forças, que forças essas que eu estou falando? É Deus que habita em você, são seus protetores, são seus mestres. Às vezes, dependendo do que você segue, é seu anjo de guarda, é seu eu superior. O nome, gente, pouco importa. Pouco importa. Mas são essas forças que norteiam, que tutelam a sua existência. Outra coisa importante, eu me lembro que o Gasparetto falava muito que nós temos a experiência de achar que Deus é homem, né? Deus é uma figura masculina e é pai, né? E aí ele dizia uma coisa que eu acho assim, fantástica. Ele falava que a gente costuma tratar Deus da mesma forma que a gente trata o nosso pai. No mesmo nível de relacionamento que você tem com seu pai. Porque o cérebro entende imediatamente que seja assim. É figura masculina e é pai. Qual é a referência que você tem? A referência que você tem é do seu pai. E aí eu pergunto, como que era ou como que é a relação que você tem com seu pai? É uma relação boa? Eu vou dar exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai é um homem ótimo, trabalhador, excepcional, um homem decente, ético. Mas o meu pai, ele foi criado pelo meu avô, que era o pai dele, e o meu avô ele não chegou a pegar o tempo da escravidão, mas ele chegou a pegar imediatamente o período depois que
que houve a assinatura lá da Lei Áurea. Então ele não era escravo de direito, mas era de fato, que era tratado como escravo, embora não tivesse mais a condição de escravo, o meu avô. Então você imagina, foi esse homem quem criou meu pai. Sem brinquedo, só podia trabalhar, era muita disciplina, era muita rigidez. O meu pai, por sua vez, quando ele veio me criar, não foi tão rígido como foi o meu avô. Mas meu pai tinha uma coisa interessante, ele era assim, por exemplo, meu pai não brincava comigo. Ele não brincava com o filho, porque ele achava que se ele brincasse com o filho perderia aquele respeito, aquela autoridade que tinha por ele. Então ele não deixava faltar nada para a gente, claro, do que ele podia dar. Ele era um grande provedor, um homem que me ensinou assim, religião, para ir na missa, que era o que ele sabia, né? Aquela coisa toda. Era, enfim, um bom pai. Um bom pai. Não tenho nada a reclamar, só agradecer. Mas quando eu penso, por exemplo, se eu penso em Deus, como eu penso na relação que eu tenho com meu pai, eu penso num Deus assim, que ele até me dá coisas, que ele até me protege, que ele me ama, mas à distância. Por quê? Porque ele não pode se aproximar. Porque se ele se aproximar de mim, se a gente ficar muito íntimo, eu vou perder o respeito por ele. Então eu convido você que está aí, faça uma reflexão. Como que era a relação com seu pai? Né? Como que era, né, a relação com seu pai? Como que é a relação com seu pai? E se você transmite isso inconscientemente para a relação que você tem com Deus? Se você acha que Deus é uma figura paterna e masculina, né? Então, automaticamente, o seu cérebro talvez esteja identificando o seu pai com Deus, Deus com seu pai, né? Se você teve uma relação assim extremamente íntima com seu pai, muito legal assim, tal, legal, é provavelmente essa que você vai ter com Deus. Mas, por exemplo, eu conheço pais que foram violentíssimos com os filhos, né? Quem já não ouviu uma história dessa? Né? Eu conheço pais que abandonaram os filhos, foram embora quando a mãe às vezes estava grávida, né? Simplesmente abandonaram. Pais que bebiam, pais que ficaram maior parte da vida preso. Gente, já pensou? Então, se você tira essa palavra Deus e coloca outra palavra, olha, o universo, a fonte divina, o portal de abundância, o Criador, né? O supremo árbitro dos mundos, o grande arquiteto do universo. Então, você muda esse, né? Alguns Oxalá, Zambi, Brahman. Então, assim, eu acho que tira um pouco desse peso, dessa ligação que a gente fica com Deus, com ligação com o nosso Pai. Entendeu? Já vai facilitar um pouco mais. E aí, como a gente faz? A gente vai cultuando essas forças. Volto a dizer, não é o fato que você frequenta um lugar que você cultua suas forças. Necessariamente uma coisa não tem a ver com a outra. Quando eu digo cultuar, é aquela intimidade que você cria, você e a sua força. Ninguém entra no meio. É íntimo. É nu, é nudez espiritual. É você e a força. A força sabe de você, você sabe da força. E essa intimidade, como é uma intimidade que a gente cria também entre os seres humanos, é uma intimidade que exige o quê? Relacionamento, habitualidade. Então, gente, oração, meditação, pedindo que essas forças se manifestem, que elas falem, que elas te guiem. Você abre mão do seu projeto pessoal, pede para as forças divinas implantarem o quê? O projeto perfeito, o projeto divino na sua vida, não o projeto da personalidade. E aí os caminhos vão se encaixando. Vai chegando aquela pessoa que você quer, amorosamente falando, aquele trabalho, vai encaixar na saúde, vai a família tendo um pouco mais de harmonia, né? A gente sabe que tem famílias que vivem em pé de guerra. As coisas vão se encaixando, as coisas vão entrando, né? E a gente não quer forçar nada. A gente não quer colocar a nossa sopa, porque quantas vezes a gente não ora
E a gente dá a solução para Deus, né? Ó, Deus, eu estou com tal problema. E aí você fala assim, ó Deus, a solução seria X, Y, Z. Quer dizer, você ensina a ele como ele tem que resolver o problema. Ele não sabe. Ele não sabe. Né? Isso é o que, gente? É o nosso ego. É a nossa parte de ego, de personalidade, querendo atingir um nível, querendo atingir uma coisa. Ele não conhece. A gente não conhece. A gente não sabe. A gente não sabe. Nós não sabemos dos outros e nós não sabemos de nós. Nós estamos tentando aprender sobre nós mesmos, a quanto mais a dos outros. Então, o que eu queria passar hoje para vocês isso, que independente do que você frequenta, do que você faz, tire tempo para a sua meditação interior, né? Tire tempo para você fazer aquela conversa com as suas forças, não é aquela oração pronta, né? Nada contra as orações prontas, nada contra o Pai Nosso, Ave Maria, outras orações, nada contra. Mas sabe aquela conversa que você tem com um amigo, que você tem com uma pessoa íntima, que você sente e você não faz questão de ser diferente, de usar uma máscara, de querer passar que é bonito, que é feio, que é bem sucedido. Não. Você tá desnudo para aquela força. Mesmo porque ela te conhece. Então não adiantaria você fazer isso. Mas você está realmente de coração naquilo lá. E aí você tenta o quê? Passar as suas angústias, as suas aflições e as suas alegrias também, claro, né? E pedindo que essa força se manifeste, que ela te guie de verdade. E que você abre mão de você mesmo, no sentido, quando eu falo de você mesmo, no sentido egóico, para vestir um projeto divino. Quer dizer, anos-luz à frente do nosso projeto simplesmente material. Né? Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso de Reiki uma vez, estava fazendo mestrado de Reiki, e o professor estava explicando que aconteceu uma coisa interessante. Eles davam lá, nesse instituto, eles faziam ambulatório de Reiki gratuito. Então as pessoas, esses alunos que estavam se formando, passavam Reiki em pessoas que iam lá e eram atendidas sem nenhum custo, sem nenhum ônus. E uma vez apareceu uma mulher, quem atendeu ela foi o meu professor, e nós ficamos lá junto, eu fiquei junto nesse dia, e ela disse o seguinte, que ela estava com um problema sério com o filho que não queria estudar mais. Ele estava com a cabeça virada, palavras de aspas, estava com a cabeça virada. Aí ela pegou aí o professor falou, traz ele também para passar uns reikis nele, né? Ele aceita? Aceita, tal. Começou a vir ela e ele. Passou um pouco, ele sumiu, e ela passou um pouco, sumiu um pouco também, depois apareceu assim meio, perdão da palavra, meio puta. Dizendo o seguinte, olha, ele veio passar reiki aqui, ele piorou. Aí meu professor falou, piorou como? Ela falou, olha, ele definitivamente largou a escola e agora ele está vivendo acho que era em Bertioga, lá nas praias, ele está fabricando artesanato, ele está não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, um absurdo para ela. E o professor muito tranquilo, muito compassivo até com ela, com a situação da mãe, falou, olha, o reiki, ele nos ajuda a manifestar a nossa essência. Então a essência do seu filho talvez não é ir na escola, não é se formar doutor, não é viver na praia vender artesanato, é o que ele gosta, é o que o faz feliz. Né? E você vê que a mulher, na melhor das intenções, né? Mas estava tentando o quê? Aquele plano que toda mãe quer, para todo filho, todo pai quer, né? Que estude, que faça isso, que faça aquilo, que a gente sabe que não é para todos. Então, é disso que eu estou falando, da gente manifestar a nossa essência, o que nos faz feliz. Né? De repente não manter um casamento só porque você está
fazendo uma graça para a sociedade, né? Ou um emprego porque você ganha bem e tem status, mas você não gosta daquilo lá, né? A gente ouve muita história de cara que era super bem sucedido, vai passar férias lá no Nordeste, por exemplo, larga tudo e vai viver lá sendo guia turístico, guia de lancha, motorista de lancha, né? Entendeu? E super feliz, ganhando 10%, 5% do que ele ganhava quando ele era executivo. Mas é o que fez a vida dele dar esse salto de felicidade. Então a gente tem que saber se está disposto a fazer isso. Nós queremos realmente fazer isso, né? Porque se não quer, se ainda não é sincero para você, se não está maduro, não faça. Mas se você já está cansado, se você já bateu bem a cabeça, se você já está moído da guerra, se nada para você encaixa, você batalha atrás de uma coisa, chega lá, você parece quando você está correndo atrás de miragem em deserto, você corre, quando vem lá é areia, não é água. Se você vive só para pagar conta, talvez tenha chegado a sua hora de se despertar. E você dizer, olha, eu tentei, mas não está dando certo do meu jeito. O Senhor pode implementar o seu jeito na minha vida, o seu jeito divino, né? Eu acho que seria mais ou menos assim, né? Você está andando de triciclo e aí você fala para Deus assim, ó, esse triciclo é o meu projeto. Eu abro mão do triciclo e ele vem te dar um Boeing, né? Você vê a diferença do projeto divino para o projeto personalizado nosso da vida. Mas mesmo assim a gente tem medo de abrir mão. O ego tem medo. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se ele vai sobreviver. O ego sempre tem medo de morrer, né? Então, eu tenho feito isso na minha vida. A minha vida é uma vida, como eu disse, uma vida boa, muito boa, equilibrada em muitas coisas. Tem que melhorar, sempre tem que melhorar. Sempre, né? Mas, mesmo assim, eu acho assim que muita coisa eu conquistei com muita luta, com muito sofrimento, abrindo mão de muita coisa e batendo muito a cabeça. Eu tenho certeza que se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, com essa idade que eu tenho hoje, a minha vida teria sido mais fluida, mais amena. E eu teria, como eu tenho certeza que se você pudesse, você faria, eu teria substituído o mestre sofrimento pelo mestre amor. Aprender as mesmas coisas que eu aprendi, mas sem tomar porrada. Eu lembro minha mãe, quando a gente era pequeno, mandava comprar carne, que era carne de segunda. Era o que dava para comprar. E aí ela vinha, colocava lá, mandava cortar em bife, bem fininho lá, tal, tinha um jeito certo. E ela punha lá naquela tábua de carne com aquele martelinho. Pá, 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 quebrando as fibras da carne, né? Quando você ia comer, o bife estava muito molinho, muito gostoso. Minha mãe era 10. Entendeu? Eu acho que a vida faz exatamente isso com a gente. Nós somos o bife e a vida é o martelinho. Batendo. Quebrando as fibras. Aí quando você chega que você aprendeu, você aprende. Mas você está moído. Está cheio de cicatriz. Cheio de osso quebrado. Poderia ser diferente? Eu acho. Eu acho que se fosse o mestre amor ensinando, ele ia fazer carinho no Cláudio, ele não ia bater. Então se você pudesse escolher, tenho certeza também que você escolheria o mestre amor. E a gente falaria com esse sofrimento, muito obrigado, mas não, estou controlando o horário aqui, mas não dá certo. Então eu convido vocês, te convido para a gente fazer uma meditação agora de uns 5 minutos. São quase 20 para as 9, né?
e depois de uns 5, 10 minutos no máximo, e a gente abre para de repente vocês fazerem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram se posicionar, vou ter o maior prazer de atender. Entendeu? Vamos fazer? Topam de fazer? O que a gente precisa então? Um lugar que você fique com a coluna ereta, tá? Quando você inspirar, puxar o ar, encha bem a barriga aqui embaixo, ó, para a respiração não ficar em cima, a respiração tem que ficar embaixo, tá? Então quando você puxa o ar, quando você enche, a barriga infla. Eu não tenho barriga, por isso que é difícil de aparecer alguma coisa aqui, é barriga tanquinho, tá? E quando você murcha, quando você solta o ar, o abdômen cola, ele murcha. Essa é a respiração de bebê. E você vai a mais natural possível. E você vai o quê? Você vai fechar os olhos, manter os cerrados. Eu vou falando algumas coisas. E você vai entrando em contato com essa força. Pode ser? Vocês topam fazer? Vamos fazer junto? Vamos lá? Vou colocar aqui uma música aqui para a gente ouvir. Vamos fechar então nossos olhos. Respirar 3 vezes, enchendo então a barriga de ar. Quando eu puxo, encho bastante a barriga de ar. Depois, quando eu solto, eu murcho a barriga 3 vezes, bem profundamente. Depois eu deixo a respiração livre. Presto apenas atenção na respiração. Se ela está agitada, se ela está calma. Não julguem. Não façam qualquer coisa para prender, para soltar. Você deixa a respiração livre. Prestem atenção na respiração, ou podem prestar atenção na música. Pode ser que na sua cabeça vários pensamentos entram e saem. Também deixe eles passarem como se você fosse o observador. E você é o observador. Seu sistema todo está acalmando o seu espírito, acalmando o seu coração. Acalmando as batidas do seu coração. A respiração também vai entrando num padrão mais sereno, mais tranquilo. E nessa condição de calma, de serenidade, de tranquilidade, eu tenho acesso divino da minha alma, a câmara secreta do meu coração. Esse local é um local tão sagrado que só eu tenho acesso a ele. É um local onde eu tenho um encontro com a minha divindade. Parte divina, com meu ser de luz.
tomado dessa emoção, dessa amorosidade. Eu irradio esses fluidos de amor para todas as direções. Como se fosse uma pedra caindo no lago, fazendo aquelas ondas. Eu primeiro me inundo todo de amor. Depois eu começo em ondas a expandir esse amor para todas as direções. Primeiro os meus familiares, meus parentes, meus entes queridos, meu vizinho da direita, da esquerda, de cima e de baixo, os vizinhos da rua, do meu município, do meu estado, do meu país e de todo mundo. E projeto essas ondas também para as minhas forças naturais, espirituais e divinas. Algum dia você pensou que poderia ou deveria orar e vibrar para as suas forças, para os seus protetores? Eles estão no mesmo caminho que você. Então que essa força dessa oração, que a força dessa meditação, dessa vibração, atinja também os meus protetores. E de repente essa onda atingiu todo o planeta, todos os seres, todos os reinos, de todas as moradas, de todas as vibrações, de todas as dimensões. Todos são meus irmãos e eu sou irmão de todos. E eu movimento energias de cura, profunda de cura, fluidos de restauração para todos os que estão doentes, todos os que estão sofrendo nessa pandemia, para os nossos irmãos que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários, pessoal de infraestrutura, policiais, bombeiros, recolhedores de lixo, motoristas de transportes, condutores de transporte público, todos que não puderam parar, que não puderam ficar em casa e que estão por isso mais expostos à contaminação. E estendemos esse amor também para os parentes, para os familiares dos mais de 100 mil mortos já no mundo todo. Mais de 20 mil no Brasil. Muitos que não puderam sequer velar os seus mortos, velar os seus parentes, seus entes queridos. E expando ainda essa energia amorosa para nossos irmãos que fizeram a passagem, que estejam bem acolhidos na pátria espiritual. E peço as minhas forças, a divindade que eu sou, que eu abro mão do meu plano pessoal para acolher de braços abertos, com a sinceridade do meu coração, o plano divino. Eu aposento o mestre sofrimento para a partir de agora lidar com o mestre amor. Eu cansei de apanhar, cansei de sofrer, cansei de bater em porta fechada,
vida não pode ser só isso. A vida tem que ser, e ela é muito mais do que isso. Eu abro mão daquilo que eu pensei que era verdade para aceitar a verdade como ela é. E prometo viver essa escolha no dia a dia, com mais amor, com mais compaixão por todas as pessoas, com mais acolhimento, com mais doação. Porque é Deus agindo através de mim. É como se Ele falasse: não tenha medo, não tenha receio. Eu sou Deus habitando esse corpo. Não tenha medo, não tenha receio. Eu sou Deus habitando esse corpo. Não tenha medo, não tenha receio. Eu sou Deus habitando esse corpo. Lentamente eu me retiro da minha câmara secreta, do meu portal divino, sabendo que eu posso voltar aí quantas vezes eu quiser, porque só eu tenho a chave, só eu tenho acesso. Sabendo que para manter, entabular uma intimidade com essas forças, eu preciso me relacionar com elas, estar junto com elas, insistir. Não pode ser uma coisa hoje, daqui a um mês. O ideal é que fosse todo dia um pouquinho, 10, 15 minutos todo dia, de manhã e de noite. E ao fazer isso, os portais da abundância, da prosperidade, da alegria, da bem-aventurança, da felicidade, da proteção, da serenidade, da temperança, da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. Tudo isso vai se manifestar na minha vida de uma maneira absolutamente natural. Porque a graça de Deus é gratuita. E todas essas coisas são meu direito divino. Com as duas mãos eu fecho na altura do peito. Encerrando lentamente. E abrindo os olhos bem lentamente. E aí, gente? Deu pra sentir alguma coisa aí? Como é que foi? Estão todos aí? Todos respirando? Todo mundo foi embora? Oi, mãe Lilinha querida, tudo bem? Minha irmã querida, saudade, viu? Pois é, gente. Pois é, gente, pois é. Prática. Todo dia um pouquinho.
10, 15 minutos de manhã ao acordar, 10, 15 minutos antes de dormir. Vocês vão ter aí uma mudança grande e gradual de vida. Não acredita no Cláudio não, pratique. Né? Pratique essas forças, você já tem, você não precisa comprar de ninguém, ninguém te deu, ninguém vai te dar. Nenhum ser humano pode te dar nem tirar nada de você. O que o divino deu é seu. Então, o que ele está falando? Ele já nos deu tudo. Ele quer que a gente utilize disso, se utilize dessas forças. E as forças ficam pacientemente estacionadas, esperando que a gente se manifeste, que a gente faça uso. Tá? Tudo já está, tudo já é. Né? Quando você fala assim, eu quero prosperidade, não vai acontecer. Ela já está, ela já é. Mas ela fica esperando o quê? Você acessar, você buscar. Tá? Imagina que esses presentes estejam todos numa grande prateleira. E é você que vai lá, estica o braço e pega o que você quer. Mas para isso, você precisa se mexer, você precisa querer. Né? Você precisa entrar em intimidade com essas forças. Né? E infelizmente, as religiões, do jeito que elas foram talhadas, trabalhadas, talvez por um tipo de humanidade que existia, essas religiões geralmente elas são todas muito bem intencionadas, não estou falando que seja mal intencionado, mas é sempre uma coisa fora de você. E o que eu estou te convidando hoje é para a gente fazer para você acessar o que já é seu. Ninguém pode te dar isso. Ninguém pode te dar o que é seu e ninguém pode tirar o que é seu. Ok? Então espero que vocês tenham aproveitado a prática. Gostaria muito, muito que vocês participassem, dando sugestões, criticando no que você acha que deve criticar, elogiando se acha que tem que elogiar, dando assim, sugestões de temas para a gente debater. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia inteiro, uma live inteira só de meditação, de 2, 3 tipos, por exemplo, uma só para prosperidade, só para saúde, a gente dá para fazer. Gente, dá para fazer tudo. Esse canal é nosso, enquanto aqui o Instagram permitir que a gente esteja aqui, nós vamos estar. É gratuito. A única coisa que precisa de você é a sua boa vontade, é você estar no horário certo, na hora certa, e a gente se integrar. Mas mesmo que você não venha na live, se você ouviu tudo que eu falei hoje, e você aproveitar para a sua vida, se uma pessoa fizer isso, só uma, eu já vou ficar muito feliz, já deve ter valido toda a devoção que eu tive de preparar essa live. Tá bom? Eu agradeço muito, 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 muito a presença de vocês. Peço ao Divino que os abençoe abundantemente, em todas as áreas, em todos os sentidos. Vocês sejam cada vez mais felizes. Tá? Vocês já são, só falta acessar. Nunca mais coloquem a coisa no futuro. Um dia eu serei feliz, um dia eu serei pobre. Eu já sou. Está faltando talvez eu acessar, mas eu já sou. Deus não cria nada pela metade. Tá bom? Gratidão, fiquem com Deus.